Olá, você que está ligado na Rádio Antena Esportiva de Niterói, no Rio de Janeiro. Aqui você fica bem informado, escutando as notícias do dia sobre saúde, educação, economia e muito mais. E todo o conteúdo com foco no cidadão. É informação com credibilidade na Rádio Antena Esportiva, que faz parte da Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país. Está entrando no ar, pela Antena Esportiva, Lotecando. Maicon Santos. A partir de agora, eu quero você comigo, juntinho nas ondas da Antena Esportiva. Olá para você, fanático por futebol, fanático pela Loteca. Está no ar mais um Lotecando. Seja bem-vindo. É o único programa de rádio que analisa os jogos dos concursos da Loteca. E é claro que você não aposta antes de ouvir o Lotecando. Agradecendo o carinho da sua audiência e convidando você a participar do nosso programa através dos nossos canais de interatividade, que são eles. Anote aí, youtube.com/Antena Esportiva. Você pode acompanhar o nosso programa e interagir através do seu comentário e dar o seu like. Além disso, você pode se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para você não perder absolutamente nada. Repetindo para você o nosso endereço, youtube.com/Antena Esportiva. Você também pode baixar o nosso aplicativo, que está disponível na Google Play e na Apple Store. Lá tem uma opção para você falar conosco. Nosso aplicativo, portanto, de graça, não ocupa tanto espaço na memória do seu dispositivo e você vai ter a oportunidade de ter a Antena Esportiva na palma da sua mão. Além disso, você pode seguir a Antena Esportiva nas redes sociais. Twitter, @Se Liga na Antena. Se Liga na Antena é o nosso Twitter e o nosso perfil no Instagram é o @Rádio Antena Esportiva. @Rádio Antena Esportiva é o nosso perfil no Instagram. Muito bem, na semana passada tivemos o concurso 923 da Loteca e tivemos os seguintes resultados. Para você que está no YouTube, estão aí na sua tela. Vamos lá, jogo 1. São Paulo 4, Santos 0, deu coluna 1. Jogo 2, Ceará 3, Vitória 1, deu coluna 1. Jogo 3, CRB 2, Sport Recife 0, deu coluna 1. Jogo 4, Juventus 3, Lazio 1, deu coluna 1. Jogo 5, Bahia 1, Botafogo Paraibano 1, deu coluna do meio. Jogo 6, Sampaio Correia 0, Fortaleza 2, deu coluna 2. Jogo 7, Corinthians 2, Ponte Preta 1, deu coluna 1. Jogo 8, Atlético de Madrid 1, Real Madrid 1, deu coluna do meio. Jogo 9, Manchester City 0, Manchester United 2, deu coluna 2. Talvez esse resultado tenha sido a maior zebra do concurso 923, visto que o Manchester City vinha de 21 vitórias seguidas, mas o Manchester United foi lá e interrompeu a sequência de vitórias do técnico Pep Guardiola e seus comandados. Jogo 10, Guarani 1, Red Bull Bragantino também 1, deu coluna do meio. Jogo 11, Santa Cruz 0, ABC 1, deu coluna 2. Jogo 12, Confiança 2, CSA 2, deu coluna do meio. Jogo 13, Atlético Mineiro 4, Uberlândia 0, deu coluna 1. E jogo 14, Palmeiras 2, Grêmio 0, deu coluna 1. Com isso, nenhum apostador acertou 14 pontos, nenhum apostador conseguiu gabaritar o concurso 923 da Loteca. Por outro lado, 4 apostas acertaram 13 pontos e cada um destes apostadores levou para casa o prêmio de R$ 12.934,57. R$ 12.934,57. A arrecadação total foi de R$ 1.310.145, uma arrecadação baixa por conta da faixa mínima de prêmio da Loteca. Concurso 923 estava dando o prêmio de R$ 300 mil para quem acertasse 14 pontos. Outras informações, outros detalhes
sobre a loteca, você pode consultar pelo site loterias.caixa.gov.br, como, por exemplo, composição de apostas. Você pode fazer outros tipos de aposta além da mínima. Lembrando que o preço mínimo da aposta na casa lotérica é de R$3. O preço mínimo de aposta nos canais online é de R$30. Então, se você quiser saber outras combinações de aposta, é só você consultar o site loterias.caixa.gov.br. E a estimativa de prêmio para o concurso 924 é de R$600 mil, ou seja, prêmio acumulado. Ninguém acertou 14 pontos na semana passada, então o prêmio está acumulado. E eu tenho certeza que tem muito lotequeiro que quer que esse prêmio seja acumulado para o próximo concurso, que é de final 5. Quando os concursos da loteca terminam em 0 ou 5, o prêmio é mais alto. Então, eu tenho certeza que tem muito lotequeiro por aí que quer que esse prêmio não saia nesse final de semana. Mas a gente vai ajudar os lotequeiros a conquistar o objetivo de marcar os 14 pontos, de conseguir acertar os 14 jogos e embolsar esse prêmio, que neste final de semana é de R$600 mil. Lembrando que esse prêmio é dividido caso tenha mais de um apostador com 14 pontos. Vamos então para a programação do concurso 924, lembrando que você pode fazer a sua aposta em qualquer casa lotérica ou pelos canais online das Loterias Caixa até este sábado, 2 horas da tarde, ou seja, sábado, 2 horas da tarde, as apostas serão encerradas. Jogo 1, Flamengo e Fluminense no domingo, até que enfim um jogo do Campeonato Carioca, hein? Jogo 2, Vitória e Bahia no sábado. Jogo 3, Novo Horizontino e São Paulo no sábado. Jogo 5, Guarani e São Bento no sábado. Jogo 4, Guarani e São Bento no sábado. Jogo 5, ABC e Confiança no sábado. Jogo 6, Santos e Ituano no sábado. Jogo 7, Botafogo Paraibano e Sampaio Correia no sábado. Jogo 8, Bolonha e Sampdoria no domingo. Jogo 10, Monaco e Lille no domingo. Jogo 10, Arsenal e Tottenham no domingo. Jogo 11, São Caetano e Corinthians no domingo. Jogo 12, Sevilha e Real Betis no domingo. Jogo 13, CSA e CRB no domingo. E jogo 14, Milan e Napoli no domingo. Ou seja, concurso 924 com vários clássicos estaduais, como Flamengo e Fluminense, Vitória e Bahia, CSA e CRB. E tem também Sevilha e Betis, que é o clássico da Andaluzia, da região da Andaluzia pela La Liga. Todos esses jogos vão ser analisados e você vai ficar atento ao Lotecando a partir de agora aqui no som da Antena Esportiva. Ah, não mencionei também, tem outro clássico pela Premier League, Arsenal e Tottenham, um dos clássicos de Londres. Vamos então para o jogo 1, que vai ter cobertura total da Antena Esportiva no domingo, hein? Flamengo e Fluminense, domingo, 6 da tarde no Maracanã, pela rodada 3 do Campeonato Carioca, jogo que você poderá acompanhar conosco. Muito bem, o Flamengo é o segundo colocado na tabela de classificação da Taça Guanabara com 6 pontos ganhos. Lembrando que neste ano o Campeonato Carioca será disputado em turno único. Este turno único é a Taça Guanabara. O campeão deste turno único leva a Taça Guanabara. Os 4 primeiros se classificam para a semifinal do Campeonato Carioca. Do 5º ao 8º vão disputar a Taça Rio. O Flamengo, portanto, vem de 2 jogos, 2 vitórias, 100% de aproveitamento. Lembrando que neste início de temporada o Mengão está jogando com um time repleto de jogadores sub-20. E o técnico não está sendo o Rogério Ceni, é o Maurício de Souza. O Mengão vem de vitória, bateu o Macaé Sport por 2-0 na rodada passada. O Flamengo só fez 2 jogos esse ano, na temporada 2021, melhor dizendo, e conseguiu 2 vitórias. Como mandante no Cariocão, 1 jogo, 1 vitória. Já o Fluminense é o lanterna da Taça Guanabara com 0 ponto. 2 jogos, 2 derrotas, 0% de aproveitamento. E o Tricolor perdeu justamente para o líder da Taça Guanabara, a Portuguesa Carioca, a Portuguesa da Ilha do Governador, por 3-0. Nos últimos jogos,
Os 2 jogos que o Fluminense fez na temporada 2021 foram de 2 derrotas. O Fluminense, assim como o Flamengo, também está jogando com um time sub-20, vamos dizer assim, e o técnico é o Ailton Ferraz, do time sub-23. O Ailton é aquele que deu o passe para o gol de barriga do Renato Gaúcho no Campeonato Carioca de 95, que deu o título ao Fluminense. Como visitante no Cariocão, o Fluminense jogou uma vez e foi derrotado. Portanto, amplo favoritismo para o Flamengo. É um duelo entre jogadores que já se conhecem, porque já disputaram vários jogos na categoria sub-20. Então o Flamengo é o favorito, com 69% de aproveitamento, contra 17% de chances de empate e 14% de chances de vitória do Fluminense. Jogo que você vai acompanhar em todos os detalhes aqui no Som da Antena Esportiva no domingo, a partir das 5h30 da tarde. A bola rola às 6, na voz do Jorge Vieira. Jogo 2, mais um clássico estadual. Vitória e Bahia. Sábado, 4 da tarde, no Barradão, pela rodada 3 da Copa do Nordeste. O Vitória é o quarto colocado do Grupo B, com 3 pontos ganhos, 2 jogos, 1 vitória, 1 derrota, 50% de aproveitamento. Na última rodada do Nordestão, o Vitória perdeu para o Ceará por 3-1. E neste meio de semana, pela Copa do Brasil, eliminou o Águia Negra do Mato Grosso do Sul por 1-0. O Vitória, portanto, avançou para a segunda fase da competição nacional. Nos últimos 5 jogos, ou seja, o Vitória já fez 5 jogos pela temporada 2021, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Como mandante na Lampions League, o Vitória jogou uma vez e venceu. Já o Bahia é o terceiro colocado do Grupo A com 4 pontos ganhos, 2 jogos, 1 vitória, 1 empate e 66% de aproveitamento. Na Copa do Nordeste, as equipes de um grupo enfrentam as do outro. São 2 grupos de 10 times cada. O Bahia vem de empate pelo Nordestão, ficou no 1-1 com o Botafogo Paraibano. Em compensação, no meio de semana, aplicou um sapé caiaiá para cima do Campinense, 7-1 pela Copa do Brasil. Bahia avançando com estilo para a segunda fase da Copa do Brasil. Nos últimos 5 jogos, o Bahia conquistou 2 vitórias e 3 empates, ou seja, vem de 5 jogos de invencibilidade nesta temporada 2021. Como visitante na Copa do Nordeste, o Bahia jogou uma vez e venceu. Lembrando que essas 2 equipes também têm compromissos pelo Campeonato Baiano, então estes compromissos também estão incluídos na sequência de jogos que a gente está considerando como os últimos jogos. De acordo com as porcentagens, 27% de chances de vitória do rubro-negro baiano, ou seja, do Vitória na coluna 1, 53% de chances de coluna do meio e 20% de chances de vitória do Bahia. Realmente é um clássico, é difícil de prever, mas no embate entre coluna 1 e coluna 2, o Vitória tem um pequeno favoritismo. Jogo 3. Novo Horizontino e São Paulo. Sábado, 4h30 da tarde, no estádio Jorge de Biasi, na cidade de Novo Horizonte, pela rodada 4 do Campeonato Paulista. O Novo Horizontino é o terceiro colocado do Grupo C com 2 pontos ganhos. 3 jogos, 2 empates, 1 derrota, 22% de aproveitamento. O Tigre ainda não venceu em 2021. Tanto é que, na rodada passada, acabou derrotado pela Inter de Limeira por 1-0 fora de casa. Nos 3 jogos que fez em 2021, o Novo Horizontino teve 2 empates e 1 derrota. Como mandante no Campeonato Paulista, 1 jogo, 1 empate. Só corrigindo aqui, 1 jogo e 1 empate. O Novo Horizontino empatou como mandante no único jogo que fez como mandante neste Campeonato Paulista, não teve derrota jogando em casa. Por outro lado, São Paulo é o líder do Grupo B com 7 pontos ganhos, 3 jogos, 2 vitórias, 1 empate, nenhuma derrota, 77% de aproveitamento. Regulamento do Paulistão. As equipes se enfrentam as dos outros grupos, são 4 grupos de 4 times, só que as equipes
e enfrentam as equipes dos outros grupos. Ou seja, o Novo Horizontino do grupo C vai enfrentar os times do grupo A, do grupo B e do grupo D. E os 2 melhores de cada grupo, na pontuação, se classificam e aí sim, nas quartas de final, a primeira colocada do grupo vai enfrentar a segunda do mesmo grupo. Muito bem, feita essa explicação, o time comandado pelo técnico Hernan Crespo venceu o Santos por 4-0 na rodada passada do Paulistão. E nos últimos jogos, foram 3 em 2021, um empate e 2 vitórias. O São Paulo vem de 3 jogos de invencibilidade, vem de 2 vitórias seguidas. O técnico Crespo ainda não perdeu no comando do tricolor, que, como visitante no Paulistão, jogou uma vez e venceu. De acordo com as porcentagens, 42% de chances de vitória do Novo Horizontino, 21% de chances de empate e 37% de chances de vitória para o São Paulo. O Novo Horizontino pode aprontar uma zebra para cima do São Paulo, mas eu recomendo aí a aposta dupla ou até mesmo tripla neste jogo 3, já que o São Paulo vem com um técnico novo, vem inspirado, não perdeu ainda no Campeonato Paulista. Por outro lado, o Novo Horizontino ainda não venceu, mas joga em casa e terá aí a força do seu estádio, o estádio Jorge de Biasi. Sem contar que o Novo Horizontino só perdeu um jogo em casa em toda a Série D do Campeonato Brasileiro. Perdeu justamente na semifinal para o Floresta do Ceará e assim perdeu a vaga na final da quartona. Jogo 4, Guarani e São Bento. Sábado, 4h30 da tarde, no Brinco de Ouro, pela rodada 4 do Campeonato Paulista. O Guarani é o vice-líder do grupo D com 4 pontos, 3 jogos, uma vitória, um empate, uma derrota e 44% de aproveitamento. O Bugre empatou em casa na rodada passada com o Red Bull Bragantino em 1-1. E nos últimos jogos, uma vitória, um empate e uma derrota. O Guarani vem de 2 jogos de invencibilidade e conheceu, portanto, o empate na rodada passada. Como mandante no Paulistão, foram 2 jogos com um empate e uma derrota. Já o São Bento é o lanterna do grupo B, quarto colocado, com nenhum ponto ganho. 2 jogos, 2 derrotas, nenhum por cento de aproveitamento. O São Bento, que na rodada passada perdeu para o Ituano por 1-0, jogando fora de casa. Nos 2 jogos que fez em 2021, a equipe de Sorocaba perdeu os 2. E como visitante no Paulistão, 1 jogo, uma derrota. De acordo com as porcentagens, 43% de chances de vitória para o Guarani na coluna 1, 25% de chances de coluna do meio e 32% de chances de vitória para o São Bento na coluna 2. Realmente o Guarani tem um certo favoritismo, mas não é tão absoluto assim. Mas o São Bento ainda não venceu, jogando pelo Campeonato Paulista. O Guarani já teve a oportunidade de vencer, joga em casa e por isso é o favorito. Jogo 5, ABC e Confiança. Sábado, 6h15 da tarde, no Frasqueirão, pela rodada 3 da Copa do Nordeste. O ABC é o vice-líder do grupo B do Nordestão com 4 pontos, 2 jogos, uma vitória, um empate, 66% de aproveitamento. O ABC vem de 2 vitórias. Pela Copa do Nordeste, no final de semana, bateu o Santa Cruz fora de casa por 1-0. E pelo Campeonato Potiguar, no meio de semana, venceu o Palmeira por 2-1. Nos últimos 5 jogos, o ABC conseguiu 3 vitórias, aliás, e 2 empates. O ABC vem de 2 vitórias consecutivas, como informei agora há pouco. Como mandante no Campeonato do Nordeste, na Copa do Nordeste, 1 jogo, 1 empate. Já o Confiança é o 6º colocado do Grupo A com 1 ponto ganho. 2 jogos, 1 empate, uma derrota, 16% de aproveitamento. O Confiança fez 2 jogos também em curto espaço de tempo. No final de semana, empatou com o CSA em 2-2, jogando em casa, e pela Copa do Brasil, no meio de semana, acabou eliminado pelo 4 de julho do Piauí por 1-0.
Então o Confiança já caiu fora da Copa do Brasil. Nos últimos jogos, o Confiança conseguiu 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Como visitante na Lampions League, na Copa do Nordeste, 1 jogo, 1 derrota. De acordo com as porcentagens, 29% de chances de vitória para o ABC, 3% de chances de coluna do meio e 68% de chances de vitória para o Confiança, que no papel tem um elenco melhor. Só que o ABC, neste momento, vive um período melhor com relação a resultados do que a equipe do Confiança. Por isso, tem muita dúvida com relação a essas porcentagens e tenho aí que te dizer para você fazer uma aposta dupla na coluna 1 e também na coluna 2. Jogo 6. Santos e Ituano. Sábado, 7 da noite, na Vila Belmiro, pela rodada 4 do Campeonato Paulista. Muito bem, o Santos é o terceiro colocado do grupo D com 2 pontos ganhos. 3 jogos, 2 empates, 1 derrota, 22% de aproveitamento. O Santos perdeu o clássico Sansão para o São Paulo na rodada passada do Paulistão por 4-0. E no meio de semana, pelo jogo de ida da segunda fase prévia da Taça Libertadores da América, venceu o Deportivo Lara da Venezuela por 2-1. Nos últimos jogos, o Peixe conseguiu 1 vitória, 2 empates e 1 derrota. Como mandante no Paulistão, 1 jogo, 1 empate. Já o Ituano é o líder do grupo C com 7 pontos. 3 jogos, 2 vitórias, 1 empate, nenhuma derrota, 77% de aproveitamento. O Galo de Itu empatou na rodada passada do Paulistão com o Mirassol em 1-1. Jogo que envolve 2 equipes paulistas que estarão na Série C do Campeonato Brasileiro do Brasileirão neste ano. Nos últimos jogos, o Ituano conseguiu 2 vitórias e 1 empate. Como visitante no Paulistão, 1 jogo, 1 vitória. De acordo com as porcentagens, 50% de chances de vitória para o Santos, 22% de chances de coluna do meio e 28% de chances de vitória para o Ituano. Realmente o Santos, por ter melhor elenco, tem o favoritismo e também tem o favoritismo pelo fato de jogar em casa. Mas vale lembrar que o Santos ainda não venceu no Paulistão. Jogo 7. Botafogo Paraibano e Sampaio Correia. Sábado, 8h30 da noite, no Almeidão, pela rodada 3 da Copa do Nordeste. O Botafogo Paraibano é o 5º colocado do Grupo A com 2 pontos ganhos. 2 jogos, 2 empates, 33% de aproveitamento. O Belo empatou fora de casa com o Bahia em 1-1 na rodada passada da Copa do Nordeste. O Botafogo Paraibano ainda não jogou pelo campeonato estadual, vai estrear apenas a partir do dia 17 deste mês. Por isso, o Belo fez apenas 2 jogos neste ano, 2 jogos pela Copa do Nordeste, com 2 empates. Como mandante no Nordestão, 1 jogo, 1 empate. Já o Sampaio Correia é o 7º colocado do Grupo A com 1 ponto ganho. 2 jogos, 1 empate, 1 derrota, 16% de aproveitamento. O Sampaio perdeu para o Fortaleza na rodada passada da Lampions League por 2-0. E no meio de semana pela Copa do Brasil, foi eliminado pelo Rio Branco, também conhecido como Capa Preta, o Rio Branco do Espírito Santo, por 2-1. Lembrando que, só pra gente não confundir os Rio Brancos do Espírito Santo, lá no Espírito Santo tem 2. Tem o Rio Branco mais tradicional, o conhecido como Capa Preta, que eliminou o Sampaio Correia, e o Rio Branco de Venda Nova do Imigrante, que também disputa a Copa do Brasil, é o atual campeão capixaba. Mas o Sampaio Correia foi eliminado pelo Rio Branco mais tradicional lá do Espírito Santo, o Rio Branco de Vitória. Nos últimos 5 jogos, o Sampaio Correia, portanto, acumulou 1 vitória, 2 empates, 2 derrotas. Percebam que o Sampaio Correia não venceu nos últimos 4 jogos. Vive um momento difícil a equipe maranhense neste momento. Como visitante na Copa do Nordeste, 1 jogo, 1 empate. De acordo com as porcentagens, 34% de chances de vitória para o Botafogo Paraibano
15% de chances de coluna do meio e 51% de chances de vitória para o Sampaio Corrêa. Duas equipes que não vivem um bom momento. O Botafogo Paraibano não venceu ainda em 2021 e o Sampaio Corrêa vem de 4 jogos seguidos sem vitória, portanto é um jogo complicado, mas de acordo com as porcentagens o Sampaio Corrêa é o favorito. Jogo 8, Bolonha e Sampdoria. Domingo, 8h30 da manhã, no horário de Brasília, no estádio Renato Dallara, pela rodada 27 da Série A Team, o campeonato italiano. O Bolonha é o 12º colocado com 28 pontos. 26 jogos, 7 vitórias, 7 empates, 12 derrotas e 36% de aproveitamento. O Bolonha vem de derrota, perdeu para o Napoli por 3-1 e nos últimos 5 jogos acumulou apenas uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. O Bolonha vem de 2 derrotas consecutivas. Como mandante na Série A Team, foram 12 jogos com 5 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Já a Sampdoria é a 10ª colocada com 32 pontos. 26 jogos, 9 vitórias, 5 empates, 12 derrotas e 41% de aproveitamento. A Samp vem de empate com o Cagliari em casa por 2-2. E nos últimos 5 jogos, 1 vitória, 2 derrotas e 2 empates. A equipe de Gênova vem de 4 jogos sem vitória, porém vem de 2 empates consecutivos. Como mandante na Série A Team, foram 13 jogos com 4 vitórias, 3 empates e 6 derrotas. De acordo com as porcentagens, 32% de chances de vitória para o Bolonha, 39% de chances de coluna do meio e 28% de chances de vitória para a Sampdoria, ou seja, um duelo que promete ser muito equilibrado. Jogo 9, Monaco e Lille. Domingo, 1h05 da tarde, no horário de Brasília, no Stade Louis II, pela rodada 29 da Ligue 1, o campeonato francês. O Monaco é o 4º colocado com 65 pontos. 28 jogos, 17 vitórias, 4 empates, 7 derrotas e 65% de aproveitamento. A equipe do Principado perdeu para o Strasbourg por 1-0 na rodada passada da Ligue 1 e no final de semana passado, pela Copa da França, venceu o Nice por 2-0. Nos últimos 5 jogos, o Monaco acumulou 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Como mandante na Ligue 1, foram 14 jogos com 9 vitórias, 4 empates e apenas 1 derrota. Já o Lille é o líder da Ligue 1 com 62 pontos, 2 pontos a mais que o vice-líder e dominante no futebol francês, o Paris Saint-Germain. 28 jogos, 18 vitórias, 8 empates, 2 derrotas e 74% de aproveitamento. Na rodada passada da Ligue 1, o Lille bateu o Olympique de Marselha por 2-0 e pela Copa da França, o último jogo que fez, o Lille venceu os Gazélec Ajaccio por 3-1. Nos últimos 5 jogos, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Lille que vem de 2 vitórias consecutivas e vem de 3 jogos sem conhecer a derrota. Como visitante na Ligue 1, 13 jogos, 9 vitórias, 3 empates e apenas 1 derrota. Jogo que promete muito equilíbrio, isso se reflete nas porcentagens. 31% de chances de vitória para o Monaco, 36% de chances de empate e 33% de chances de vitória para o Lille. Ou seja, é o duelo que envolve o líder do campeonato francês, o Lille, contra o Monaco, que sonha em participar da próxima Liga dos Campeões da Europa. Jogo 10. Arsenal e Tottenham. Mais um clássico, mais um derby de cidade, mais um clássico citadino. Arsenal e Tottenham é um dos clássicos de Londres. Domingo, 1h30 da tarde, no Emirates Stadium, pela rodada 28 da Premier League.
O Arsenal é o 10º colocado com 38 pontos, faz uma campanha muito abaixo daquilo que a gente está acostumado a ver do Arsenal. 27 jogos, 11 vitórias, 5 empates, 11 derrotas e 47% de aproveitamento. Na rodada passada da Premier League, o Arsenal empatou com o Burnley, fora de casa, em 1-1. E nesta quinta-feira, visita o Olympiacos na Grécia pelas oitavas de final da Liga Europa. Nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico Mikel Arteta conseguiu 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Arsenal não perde há 3 jogos. No quesito mandante, o Arsenal em 13 jogos conseguiu 5 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. Já o Tottenham é o 7º colocado com 45 pontos. 27 jogos, 13 vitórias, 6 empates, 8 derrotas e 56% de aproveitamento. O time do técnico José Mourinho conseguiu a vitória sobre o Crystal Palace por 4-1 na rodada passada da Premier League e nesta quinta-feira recebe o Dinamo Zagreb da Croácia pela Liga Europa. Nos últimos 5 jogos, o Tottenham conseguiu 4 vitórias e 1 derrota. O Tottenham vem de 4 vitórias consecutivas e como visitante na Premier League, 14 jogos, 7 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. De acordo com as porcentagens, 31% de chances de vitória do Arsenal, 34% de chances de empate e 35% de chances de vitória para o Tottenham. Realmente o Tottenham tem um pequeno favoritismo, mas como se trata de clássico, tudo pode acontecer, visto o que aconteceu no último domingo entre Manchester City e Manchester United. Manchester City, com um favoritismo grande nas costas, acabou perdendo aí para o rival. Então, é difícil de prever o que vai acontecer entre Arsenal e Tottenham, mas, de acordo com as porcentagens, o Tottenham tem um pequeno favoritismo. Jogo 11, São Caetano e Corinthians. Domingo, 7 da noite, no estádio Anacleto Campanella, pela rodada 4 do Campeonato Paulista. O Azulão é o 4º colocado do grupo D com 1 ponto ganho. 2 jogos, um empate, 1 derrota, 16% de aproveitamento. São Caetano ainda não venceu no Campeonato Paulista. E no último jogo que fez pelo Paulistão, empatou com o Santo André, no clássico do ABC, em 0-0. Nesta quinta-feira, o São Caetano visita o Palmeiras no Allianz Parque pelo Campeonato Paulista, em jogo atrasado, ainda da segunda rodada do Paulistão. Nos últimos jogos, o São Caetano conseguiu 1 derrota e 1 empate, e como mandante no Paulistão, 1 jogo, 1 derrota. Já o Corinthians é o líder do grupo A, com 5 pontos ganhos. 3 jogos, 1 vitória, 2 empates, nenhuma derrota e 55% de aproveitamento. O Corinthians, que na rodada passada venceu a Ponte Preta, só corrigindo a informação, não foi 2-2 não, foi 2 para o Corinthians, 1 para a Ponte Preta. E nos últimos jogos, o Corinthians conseguiu 2 empates e 1 vitória. O time do técnico Wagner Mancini ainda não perdeu na temporada 2021. Como visitante no Paulistão, o Timão fez 1 jogo e empatou. De acordo com as porcentagens, 33% de chances de vitória para o São Caetano, 22% de chances de empate e 45% de chances de vitória para o Corinthians. Portanto, o Corinthians é o favorito para vencer a partida, o jogo 11 do concurso 924 da Loteca. Jogo 12, mais um clássico. Sevilha e Real Betis. Domingo, 5 da tarde, no horário de Brasília, no estádio Ramon Sánchez Pizjuán, pela rodada 27 de La Liga, o campeonato espanhol. O Sevilha é o 4º colocado com 48 pontos na zona de classificação para a Liga dos Campeões da Europa da próxima temporada. 25 jogos, 15 vitórias, 3 empates, 7 derrotas e 64% de aproveitamento. O Sevilha perdeu na rodada passada do Campeonato Espanhol para o Elche por 2-1 e no meio de semana, pelo jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa, empatou com o Borussia Dortmund em 2-2 na Alemanha, só que não levou a vaga porque perdeu o jogo de ida na Espanha.
Nos últimos 5 jogos, o Sevilha conseguiu uma vitória, um empate e 3 derrotas. O Sevilha não vence há 4 jogos. Como mandante em La Liga, foram 12 jogos com 8 vitórias, um empate e 3 derrotas. Por outro lado, o Real Betis é o 6º colocado com 42 pontos. 26 jogos, 13 vitórias, 3 empates, 10 derrotas e 54% de aproveitamento. O Betis vem de vitória em La Liga, bateu o Alavés por 3-2 jogando em casa. Nos últimos 5 jogos, o Betis conseguiu 4 vitórias e 1 derrota. O Betis vem de 4 vitórias consecutivas. Então, vive um bom momento, tanto é que deu uma disparada na tabela de La Liga e agora sonha com vaga em competições continentais. Como visitante em La Liga, foram 13 jogos com 6 vitórias, 1 empate e 6 derrotas. De acordo com as porcentagens, 42% de chances de vitória para o Sevilha, 27% de chances de coluna do meio e 31% de chances de vitória para o Real Betis. Portanto, o Sevilha é o favorito, mas temos que ficar de olho porque o Real Betis tem um momento realmente incrível, 4 vitórias nos últimos 4 jogos e é um clássico. Tudo pode acontecer no clássico da Andaluzia no domingo às 5 da tarde no horário de Brasília. Jogo 13. CSA e CRB, outro clássico estadual. Domingo, 6 da tarde, no estádio Rei Pelé, pela rodada 3 da Copa do Nordeste. O CSA é o 6º colocado do Grupo B, com 2 pontos ganhos, 2 jogos, 2 empates, 33% de aproveitamento. O CSA vem de empate com Confiança pela Copa do Nordeste em 2-2. Nos últimos 5 jogos, 2 vitórias e 3 empates, considerando também jogos pelo Campeonato Alagoano. Como mandante no Nordestão, o CSA jogou uma vez e empatou. Já o CRB é o 5º colocado do Grupo A com 3 pontos ganhos. 2 jogos, 1 vitória, 1 derrota, 50% de aproveitamento. Na rodada passada da Copa do Nordeste, os regatianos venceram o Sport Recife em casa por 2-0 e no meio de semana pelo Campeonato Alagoano venceu o Desportivo Aliança por 2-0. Nos últimos 5 jogos, o CRB conseguiu 4 vitórias e 1 derrota, só que o CRB vem de uma sequência de 2 vitórias consecutivas. Como visitante na Copa do Nordeste, 1 jogo, 1 derrota. De acordo com as porcentagens, 32% de chances de vitória para o CSA, 43% de chances de coluna do meio e 25% de chances de vitória para o CRB. O CSA ainda não perdeu na temporada 2021. Portanto, o CRB, com 1 derrota, não pode dizer o mesmo. Então, é um jogo que promete ser muito equilibrado, mas o CSA tem um pequeno favoritismo diante do CRB. Jogo 14. Milan e Napoli. Domingo, 4h45 da tarde, no horário de Brasília, no estádio San Siro, pela rodada 27 da Série A Team. O Milan é o 2º colocado com 56 pontos, 26 jogos, 17 vitórias, 5 empates, 4 derrotas e 72% de aproveitamento. Os rossoneiros vêm de vitória, bateram o Verona fora de casa por 2-0 e nesta quinta-feira visita o Manchester United lá na Inglaterra pela Liga Europa. Jogo que poderia ser de Liga dos Campeões da Europa, vista a tradição das duas equipes. Nos últimos 5 jogos, o Milan conseguiu 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Milan não perde há 4 partidas. Como mandante na Série A Team, 12 jogos, 6 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Já o Napoli é o 6º colocado com 46 pontos, poderia ter 47 se não fosse a punição da Federação Italiana de Futebol por conta de um surto de Covid-19 que fez o Napoli ter um jogo perdido por WO, mas aí, ao invés de perder 3 pontos, o Napoli perdeu apenas 1. Mas o Napoli segue na 6ª colocação e segue sonhando com vaga nas ligas europeias.
25 jogos, 15 vitórias, 2 empates, 8 derrotas e 61% de aproveitamento. A equipe do sul da Itália vem de vitória sobre o Bolonha por 3-1 jogando em casa, no estádio Diego Armando Maradona. Nos últimos 5 jogos, foram 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Assim como o Milan, o Napoli está a 4 jogos sem perder. Só que o Napoli tem 3 vitórias, ou seja, uma vitória a mais que o Milan nos últimos jogos. Como visitante na Série A Team, o Napoli jogou 13 vezes com 6 vitórias, 1 empate e 6 derrotas. De acordo com as porcentagens, 35% de chances de vitória para o Milan na coluna 1, 32% de chances de coluna do meio e 33% de chances de vitória para o Napoli na coluna 2. Outro jogo que praticamente não tem favorito neste concurso 924 da Loteca. Muito bem. Todos os 14 jogos analisados, vamos repassar para você a programação do concurso 924, que vai pagar um prêmio de R$600 mil para quem acertar todos os 14 jogos. E atenção, que no próximo concurso, no próximo Lotecando, vamos falar de um concurso final 5, que, se acumular, pode pagar um prêmio que pode chegar a R$1 milhão. Isso se acumular no concurso 924, se não tiver nenhum apostador acertando 14 pontos. Mas vamos à programação do concurso deste final de semana, que é o que interessa. Jogo 1, Flamengo e Fluminense no domingo, com cobertura da Antena Esportiva. Jogo 2, Vitória e Bahia no sábado. Jogo 3, Novo Horizontino e São Paulo no sábado. Jogo 4, Guarani e São Bento no sábado. Jogo 5, ABC e Confiança no sábado. Jogo 6, Santos e Ituano no sábado. Jogo 7, Botafogo Paraibano e Sampaio Correia no sábado. Jogo 8, Bolonha e Sampdoria no domingo. Jogo 9, Monaco e Lille no domingo. Jogo 10, Arsenal e Tottenham no domingo. Jogo 11, São Caetano e Corinthians no domingo. Jogo 12, Sevilha e Real Betis no domingo. Jogo 13, CSA e CRB no domingo. E jogo 14, Milan e Napoli no domingo. As apostas podem ser feitas em qualquer casa lotérica ou nos canais online das Loterias Caixa até este sábado às 2 horas da tarde. Atenção, as apostas serão encerradas neste sábado às 2 da tarde. Preço mínimo nas casas lotéricas, R$3. Preço mínimo da aposta nos canais online, R$30. Outras combinações de aposta você pode conferir no site loterias.caixa.gov.br. Desejando a você, lotequeiro, ouvinte da Antena Esportiva, sempre ligado no Lotecando, boa sorte e que você consiga alcançar o objetivo de acertar os 14 jogos do concurso 924. Muito bem, estamos encerrando mais um Lotecando, agradecendo o carinho da sua audiência, pedindo para que você se inscreva no nosso canal no YouTube, youtube.com/Antena Esportiva, dê o seu like, ative o sininho para receber as notificações de vídeos novos e também você pode baixar o nosso aplicativo que está disponível na Google Play e na Apple Store de graça e não ocupa tanto espaço na memória do seu dispositivo. Neste final de semana tem muito futebol aqui no som da Antena Esportiva, tem as emoções do Campeonato Carioca, no sábado tem Madureira e Resende, no domingo tem Portuguesa da Ilha e Volta Redonda e o clássico Fla-Flu, que é o jogo 1 do concurso 924 da Loteca, jogo que você vai conferir com o Jorge Vieira. Eu estarei em Portuguesa da Ilha e Volta Redonda no domingo às 3h30 da tarde. Lembre-se sempre, viva bem, viva intensamente e a pandemia está longe de acabar aqui no Brasil. Então, se você sair de casa para algum serviço essencial, para alguma atividade essencial, não esqueça de usar a máscara e levar o seu álcool em gel. O uso de máscara é sinal de respeito ao próximo. Até a próxima! Você acabou de ouvir na Antena Esportiva Lotecando. Olá, você que está ligado na Rádio Antena Esportiva de Niterói, no Rio de Janeiro. Aqui você fica bem informado, escutando as notícias do dia sobre saúde, educação, economia e muito mais. E todo o conteúdo com foco no cidadão. É informação com credibilidade
na Rádio Antena Esportiva, que faz parte da Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país.